Vamos a um tema polêmico. O senador Irajá propôs a Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a legalização de jogos de azar, incluindo cassinos e jogo do bicho, visando alavancar a economia, inspirada em modelos de países da OCDE. O projeto promete dobrar o turismo e gerar 1,5 milhão de empregos, além de arrecadar 22 bilhões de reais anualmente. A proposta, que já passou pela CCJ do Senado, busca formalizar um mercado atualmente clandestino, com a criação de resorts integrados e a regularização de atividades como bingo e apostas esportivas. Meu querido Guilherme Mendes, qual é o mal específico de você fazer uma aposta num bicho em vez de apostar a coluna 1 do meio ou coluna 2 da loteria esportiva? O mal em si nesse jogo. Se não tem o mal em si, o mal surgiu a partir da formação de grupos criminosos, organizações criminosas que passaram a explorar isso ilegalmente. Muito pior que o jogo do bicho, a propina que se paga para órgãos tolerarem a sua prática. E também o tráfico de drogas, que acaba se associando a isso, ou a lavagem de dinheiro com relação a isso também. Aí aprovaram os bingos aqui no Brasil. Mas, por uma medida moralista, fizeram, não, é bingo só para fins beneficentes. Nós vimos as fraudes que foram praticadas. Então, eu pergunto a você, você acha que nós devemos continuar com os jogos e cassinos funcionando nas casas noturnas, as maquininhas se espalhando por bares, por casas e alimentando uma rede de corrupção e de crime organizado? Ou poderíamos começar a pensar em regulamentar o jogo e, sobretudo, criar uma proteção àquele apostador viciado, apostador doentio, em que ele tem que ser obstado de prosseguir na aposta quando aquilo se torna não um prazer, mas um vício em seu detrimento? O jogo, a legalização do jogo, funcionará bem no país? Ou você inspirado ali na lei seca de 29, você acha que quando proibiram o álcool, surgiram as máfias, Al Capone e assim por diante? Qual a sua avaliação? O jogo do bicho é uma coisa boa? Desculpe, o jogo do bicho não. A legalização do jogo do bicho e a legalização do sistema de apostas atraindo investimentos é uma coisa boa ou moralmente é ruim e não deve ser aceito? Capês, o que nós temos que vencer nesse país há muito tempo é a hipocrisia. Isso é que atrasa o país, entre outras coisas. Hipocrisia quando a gente trata na questão da descriminalização, por exemplo, da maconha e de algumas drogas. Hipocrisia, novamente, quando a gente trata da questão do jogo. É importante trazer alguns dados. O povo brasileiro é um povo que gosta de apostas, gosta de esporte, gosta de jogo. Tanto é que os brasileiros são o principal público nos cassinos na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e figuram entre os maiores também nos Estados Unidos, em Las Vegas, que é a grande praça, o grande exemplo mundial quando a gente fala em jogo. Macau, a mesma coisa. É importante entender que não há como impedir que as pessoas joguem. Uma família pode jogar em casa a dinheiro, um determinado clube pode ser montado para se jogar pôquer, se jogar truco, se jogar qualquer outro jogo de cartas, e não tem como impedir que as pessoas apostem. O que tem como se impedir é que o crime organizado faça uso dessa prática, faça uso desse capítulo da nossa cultura para ganhar dinheiro, porque essa prática passa a ser proibida. Ou seja, a legalização já passou do tempo. Tem que vir, tem que se cobrar impostos, tem que se dar condição de trabalho formal àquelas pessoas que trabalham nas casas de jogos, que são garçons, seguranças, cozinheiros, croupiers, dealers, toda uma série de profissionais que não tem nada a ver com a prática do jogo em si, estão ali para trabalhar nos seus ofícios e que hoje a eles é negada a formalidade. Por quê? Porque essas casas vivem na clandestinidade. Clandestinidade é essa que alimenta o crime organizado, alimenta os maus policiais, alimenta muito da classe política que finge que o jogo não existe, quando ele está disseminado em toda a sociedade brasileira. Parabéns ao senador Irajá, que me parece que conduziu com muita habilidade a aprovação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, e projeto esse que caminha para aprovação no plenário, já que lá o governo, ao que parece, tem uma maioria mais
folgada. O presidente Lula já se manifestou que, se for aprovado no Congresso, ele vai sancionar. Quem sabe essa não vai ser uma grande notícia para que o governo possa arrecadar mais, gastar o dinheiro para quem precisa e, sobretudo, um ponto muito importante, Capês, proteger aqueles que são vítimas compulsivas do jogo. Criar programas de conscientização, apoio psicológico, campanhas de orientação, porque hoje o que a gente vê na internet são o quê? Influenciadores, estelionatários, prejudicando e tirando dinheiro da população. Lembrando que em 2005 o governo se estrepou lá no escândalo no negócio dos bingos, né? Agora, Raquel Galinatti, já que vai ser feita a regulamentação, e parece, nós vamos ouvir todos aqui, mas já vem conversando, há uma certa unanimidade da mesa de que é melhor regulamentar, é melhor legalizar, é melhor atrair os investimentos, gerar empregos do que manter na clandestinidade. Agora, nessa regulamentação, Raquel, você que é uma delegada tão atuante, como separar o joio do trigo? As empresas sérias que vão trazer apostas eletrônicas e aquelas que já são do crime organizado e vão usar a legalização das apostas para praticar lavagem de dinheiro, lavar dinheiro do tráfico de drogas, lavar dinheiro do tráfico de seres humanos, de roubos, de assalto a mão armada. Como impedir que estas organizações criminosas, muitas delas que hoje atuam no jogo do bicho, migrem para um jogo legalizado? Como essa regulamentação deve ser trabalhada e se membros da Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Judiciária, entre outros, não deveriam ser ouvidos na regulamentação? Claramente as ORCRIMs, as organizações criminosas, elas têm uma maleabilidade de migrarem para lavar o dinheiro sujo. Follow the money, siga o dinheiro. É uma premissa da polícia para rastrear o dinheiro sujo, o dinheiro ilícito. Sou favorável, sim, à legalização dos jogos, sou favorável a que se fomente a economia, a que se fomente empregos, para que a gente tenha, assim, o Brasil também no turismo em relação a resorts, a cassinos, mas não tem como compararmos legalização de jogos com legalização de drogas, o que sou veemente contra, e acredito que é o início do fracasso de uma sociedade quando você dá abertura para que todos possam usar drogas. Muito bem, uma posição clara, transparente e corajosa de uma experiente delegada de polícia. Eu, inclusive, escrevi, se você puder acessar o site Consultor Jurídico em Conjur, maconha, eu escrevi um artigo criticando a descriminalização da maconha, mas sou a favor da legalização e da regulamentação dos jogos. Eu quero ouvir rapidamente o professor Fábio Santos, da Comissão de Direito Constitucional da OAB. Isso também, professor Capês, tem uma questão de interesse público nisso, porque quando o poder público começar a arrecadar impostos dessa atividade, ele vai poder reverter no tratamento daquelas pessoas que são viciadas em jogo. Então, hoje em dia, a atividade ela é clandestina, ela está à margem da legalidade, mas nós temos que cuidar no Sistema Único de Saúde dessas pessoas que são viciadas. Agora, com a arrecadação por meio da própria atividade, é possível, inclusive, cuidar dessas pessoas. Exatamente. As pessoas que são viciadas, vão tapar o sol com a peneira, estão jogando. E quando não pagam, são cobradas a bala pelo crime organizado ou morrem em fornos de micro-ondas, que quando se coloca a pessoa em pneus e é incendiada viva. Então, tá na hora de acabar com esta hipocrisia. Mas cuidado, hein? Vai vir muito crime organizado para lavar dinheiro por meio desses jogos. Tem que separar o joio do trigo. Professora Maria Antônia, que é a nossa cientista política. Excelente. Eu gostaria de falar que todos aqui trouxeram dados importantes. Realmente é um fomento, é um novo setor econômico que se insere no Brasil. Geração de emprego é bem-vindo sempre e nos trará a possibilidade de conhecer melhor o sistema. A partir do momento que a gente legaliza, que a gente regulamenta, a gente conhece melhor e pode separar melhor o joio do trigo. Eu só queria trazer dados aqui interessantes sobre dos 193 países das Organizações das Nações Unidas, 37 proíbem jogos. O Brasil é um deles, ou seja, o país da hipocrisia. Desses 37, a maioria são países islâmicos. Ou seja, somos o país do carnaval, mas temos leis similares a países islâmicos. É isso que eu queria dizer. É uma colocação interessante, quer dizer, misturar a questão da fé que nós respeitamos, seja ela qual for,
misturar a questão da fé com uma opção absolutamente laica. Exato. E que deve proteger a nossa sociedade e o nosso cidadão. Vamos continuar avançando, vamos ouvir mais opiniões. Aqui a mesa hoje foi unânime no sentido da legalização do jogo, com o cuidado para impedir que organizações criminosas deles se sirvam para praticar lavagem de dinheiro. Vamos encerrando o programa de hoje. Hoje brigaram um pouco com o Guilherme Mendes. Eu agradeço a audiência. E agora vocês ficam com o 3 em 1, com o nosso querido Evandro Cini, que já estava reclamando, com medo da gente entrar no seu horário. Bom programa, Evandro. Eu sou pontual, Fernando Capês. Ainda bem que você já sabe disso. Um abraço para você, para todos do Linha de Frente.